aí pessoal, tudo bom? Para você que não me conhece, meu nome é Bremian e eu tô aqui de volta com mais um vídeo porque o MV House, né, que inclusive eu sigo ele, acompanho os vídeos dele, né, acompanho o canal dele. Ele postou um vídeo, o elefante faria um triceratops de boneca, e hoje eu tô aqui porque a gente vai reagir a esse vídeo e tirar nossas conclusões, né? Se ele tiver errado alguma coisa, eu vou corrigir. Se tiver tudo certo, a gente tira as nossas conclusões. Então, se você gostar do vídeo, você deixa seu like. E se você quiser, você se inscreve no meu canal para ter mais vídeos desse tipo e outros também do nicho biologia. Então é isso, chega de enrolação, vamos nessa. Bora pessoal, elefante africano, o nosso gangstar aí, né? Triceratops hórridos, Hoje eu vambora. vou tentar te explicar por que os triceratops não venceriam um elefante com essa Como sempre facilidade as imagens de vocês ouvem falar. Por aí, gente que acha esse duelo imprevisível. Não, o dinossauro é mais forte, ponto final, acabou. A real é que se os triceratops existissem hoje, eles teriam dos elefantes africanos. Não, tá. Por trás se Cara, sinceramente, considerando se um Triceratops fosse revivido e fosse direcionado para a savana, eu não acho que um Triceratops teria medo de um elefante africano, porque afinal, o Triceratops não arregava nem para tiranossauro. Se viesse um bando de Utahraptors com o Triceratops, mesmo que ele fugisse um pouco, ele ainda assim ia dar meia volta e empalar cada Utahraptor. E a mesma coisa com o T-Rex, né? Iria fugir um pouco sim, mas iria tentar revidar. Então, se um Triceratops não tinha medo nem de um T-Rex, que tem a mentalidade de predador, que é um predador inteligente, ele definitivamente não teria medo de um elefante. só armas, como se os bichos fossem pokémons. E a agressividade, inteligência, personalidade, imponência, estratégia do elefante é muito maior. E o Trice não tinha inteligência. A maioria dos herbívoros daquela época não tinha. O estegossauro tinha um cérebro do tamanho de um cachorro. Um border collie é mais inteligente que o estegossauro. O poder Não, aí cerebral também do não, Trice né? era limitado. Um border collie era mais inteligente do que um estegossauro? Sim, com certeza. Mas você quer comparar um border collie, um animal doméstico, um cachorro que passaram muitos anos ao lado do homem, foram treinados para isso, com um dinossauro você quer comparar um animal desse com um animal que nunca foi treinado pelo ser humano, nunca viu um ser humano e nunca foi adestrado. Você quer comparar aí também, né? Não, aí já é demais, né? Mas assim, sobre a inteligência, o Triceratops não precisa de inteligência, cara. Assim como búfalos não precisam de inteligência para amassar leões no X1. Apesar do Triceratops não ter inteligência, isso não faz diferença. Se você for um Triceratops, ser burro não vai fazer diferença quando você tem 3 chifres extremamente longos prontos para atingir um ponto vital. E além disso é equipado com uma couraça muito resistente, um bico muito forte que pode quebrar ossos e comer carne. E também um escudo ósseo atrás da cabeça, alongado para trás, que serve como proteção. Então a inteligência não importa para o Triceratops porque ele tem essas armas. Assim como também não serve para dinossauros como Iguanodon, Xantungossauro, Parasaurolophus, Anquilossauro, Estegossauro. Todos esses não precisam de inteligência. Afinal, a força e as armas deles já são suficientes. Para comida e acasalar. O resto era só instinto. O Triceratops fugiria muito de um elefante macho jovem que adora uma boa briga. Não, aí eu já não sei, né? Fugir também.
Mas fugir também é um tipo de derrota, não significa morte. Se um grande elefante encontrasse um triceratops, quais seriam as probabilidades aqui, mais realistas? A maioria dos sites dá uma vitória esmagadora pro triceratops, com 88 até 90% de chance. Só paleontólogos mirins concordam com isso, na minha opinião. Foi indireta Porque pra se fosse mim. assim, meu amigo que ama os animais, um rinoceronte atropelaria um hipopótamo em todos os encontros. E não é isso que a gente vê na natureza. Então vamos falar um pouco de... Bem, eu vou explicar aqui porque o rinoceronte nem sempre empala o hipopótamo. Eu vou dar 2 motivos. Motivo número 1, agressividade. Quando o rinoceronte percebe a agressividade do hipopótamo, ele percebe que um hipopótamo é muito mais agressivo do que ele. Então o rinoceronte não vai simplesmente parar ele de graça. Você acha mesmo que se um rinoceronte percebesse a agressividade de um hipopótamo, você acha mesmo que o rinoceronte ia querer matar ele de graça, sem utilidade? Não serve nem para defender o território, nem para defender comida, nem para defender os filhotes. Então, cara, o rinoceronte não empala o hipopótamo porque quando ele percebe a agressividade do hipopótamo, ele abre fuga. Às vezes ainda tenta, né, mas na maioria das vezes ele simplesmente abre fuga quando percebe a agressividade do hipopótamo. Mas no caso do Triceratops, isso não aconteceria, porque o Triceratops também era extremamente agressivo. Realidade aqui. A massa do Trice fica entre 6 e 12 toneladas, mas o peso desse animal é de 6 toneladas. O Trice pesa a partir de 6 toneladas. Esse é o peso de um animal adulto. Menos que isso, improvável. Mais que isso, suposição. Mas a galera que analisa dinossauros tem um péssimo costume de manipular ou de manusear as estimativas a seu favor. Se gosta do dinossauro, utiliza a estimativa máxima. Se não gosta ou tanto faz, utiliza a mínima, que é o que fazem com o espinossauro, sempre reduzindo a estimativa dele. Estimativa é suposição, meu amigo. O maior elefante... Sim, essa parte aí dos dinossauros eu concordo, tá bom? E assim, como ele falou, acontece com o espinossauro, por exemplo. O pessoal não gosta muito do espinossauro e reduziram aí o peso dele para 7 toneladas, 5 toneladas aí, sendo que o espinossauro pesava 10 toneladas, tá bom? O T-Rex, por exemplo, a gente ainda sabe que pesava de 11 a 15 toneladas, mais do que o peso aí médio de um mamute imperial. E tem no caso aí do Giganotossauro também, que botaram estimativa de 14 fucking toneladas, sendo que o Giganotossauro pesava... O Giganotossauro também pesava o mesmo que o Espinossauro, 9 a 10 toneladas. Bateu 11 toneladas. Já falei pra Tamanho vocês dos aqui, lá em marfim. Angola. 13,90 de comprimento, 4 metros de altura. Foi capturado pelo homem e está no Museu de História Natural. O que é mais confiável? Uma estimativa de 11 toneladas ou um exemplar capturado vivo de 11 toneladas? O elefante é tão pesado quanto um triceratops. Esse é o argumento mais racional, mas não podemos desconsiderar também a estrutura óssea desses animais. O Trice vem sem resistência. O fêmur dele é a prova disso. Mas também, a alimentação era outra, as raízes eram outras. Se duvidar, até a água era diferente. Eram super animais no quesito resistência. Mas o elefante está entre os paquidermes mais antigos. O termo paquiderme foi criado depois dos dinossauros, mas faz referência a todo animal com pele grossa ou casco grosso, como o Pachycephalossauro, por exemplo. Isso significa que a pele do Trice pode ser perfurada com a mesma proporção da pele de um elefante. Não. A vantagem do Triceratops era... Na verdade, não. Assim, considerando se um elefante e um Triceratops lutassem, pelo tamanho dos chifres do Triceratops, a força do Triceratops e a resistência, a pele do elefante seria perfurada com mais facilidade do que o contrário. Porque aqui a gente tem que comparar as presas do elefante com os chifres do Triceratops. E comparar isso é quase a mesma coisa que comparar a força de mordida de um leão com a de um crocodilo. Então não, a pele de um Triceratops não é perfurada na mesma proporção que a de um elefante, tá bom? Tem a diferença aí.
Aquilo era feito de osso. Na minha opinião, foi o maior acessório de defesa da história dos animais, perdendo só para o anquilossauro. E o elefante teria que ultrapassar, já que o crânio do Dryce era grande demais para ser esmagado. Um dos maiores crânios do registro fóssil. O Dryce era mais longo também, que o deixa mais lento na hora de girar. Isso não é invenção, é só você comparar um quadrúpede mais longo, como um equino, mudando de direção durante a corrida, para um quadrúpede mais curto, como um canídeo ou um felino. O mais longo sempre vai ser mais lento. Então não desconsiderem a probabilidade do elefante passar para as costas do Triceratops. O elefante é muito mais inteligente. Mas sim, na maioria das lutas, a postura defensiva do Trice o permite que ele fique na direção do pescoço do elefante. E qualquer movimento que ele fazer seria potencializado pelos dois chifres retos, enquanto o elefante precisa do esmagamento ou de um forte impacto vindo em velocidade e perfurando a lateral, os flancos do Triceratops. Então, em um duelo entre dois touros adultos, o Trice supera em resistência e armas. O elefante fica com a inteligência e a agressividade, enquanto tamanho e força fica empatado. Eu daria aqui para o Triceratops entre 60 e 70. Assim, tamanho não vai ficar empatado, porque o elefante chegava a 5 a 6 metros de comprimento, né? O elefante africano, uns 4 metros aí de comprimento, 4 ou 5, se pá 6, né? A estimativa máxima, já o Triceratops chegava a 10 metros de comprimento. Então, se a gente considerar aí, né, o tamanho em comprimento, vai ser o Triceratops. De chance de vitória, com danos no 1 a 1, tá? Porque numa guerra por território entre grupos, os elefantes expulsariam todos os Triceratops. Não, vamos ter que concordar aqui que os elefantes não expulsariam os Triceratops em rebanhos. Cara, imagina só um rebanho de 70 Triceratops versus um rebanho de 70 elefantes. Ia ser muito para os elefantes. A inteligência não ia servir de nada quando você está lutando contra um animal que é equipado com 3 lanças e um escudo aqui atrás. Um animal que tem muita proteção, um bico muito forte, apesar de que o Triceratops não vai usar o bico. Mas, cara, não adianta de nada ter inteligência quando você está disputando com um animal extremamente mortal que tem mais de 70% de chance de vitória contra você. Então, não. Os elefantes não expulsariam os Triceratops, tá? Essa é a minha conclusão final, tá bom? E tem mais. As minhas conclusões finais é que inteligência não importa, tá? Inteligência não importa, não vai fazer diferença nessa luta. Até porque um elefante está lutando contra um Triceratops. Se estivesse lutando com outro elefante ou com outro bicho menor e mais fraco, talvez a inteligência funcionasse, né? Talvez a inteligência fosse mais útil. Mas contra um Triceratops, anquilossauro, estegossauro, a inteligência ia ser inútil para o elefante. Então é isso, a minha conclusão final. Foi um react até que rápido, afinal esse vídeo do Márcio tem 5 minutos e 25 segundos, então foi um react até que rápido. Essa é a média aí dos vídeos mais longos do OMB House, a média, tá bom? Mas então é isso. Se você gostou, valeu por ter assistido esse vídeo. No caso, se você gostou, deixa o like. E valeu por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau!